Capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e assentaram acampamento entre Azecá e Socó, no termo de Damim. E também Saul e os homens de Israel se ajuntaram e assentaram acampamento no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre um monte no outro lado, e Israel estava sobre o outro monte do outro lado, e entre eles estava o vale. E saiu então um homem guerreiro do acampamento dos filisteus que ficava entre os dois acampamentos, o qual se chamava Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E trazia um capacete de bronze em sua cabeça. E se vestia com couraças de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E sobre as suas pernas trazia grevas de cobre e um escudo de cobre entre os seus ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tear, e tinha o ferro da ponta da sua lança 600 ciclos de ferro, e o seu escudeiro ia diante dele. E parou e gritou aos esquadrões de Israel e lhes disse: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei, pois, dentre vós um homem que venha contra mim. Se ele puder lutar comigo e me vencer, nós seremos seus servos. E se eu puder mais que ele e o vencer, vós sereis nossos servos e nos servireis. E acrescentou o filisteu: Hoje eu desafio o acampamento de Israel e digo: Dai-me um homem para que lute comigo. E então, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, conturbaram-se e tiveram grande medo. E Davi era filho de um homem cujo nome era Jessé, um efrateu de Belém de Judá, o qual tinha 8 filhos. E este homem, no tempo de Saul, era já velho e adiantado em idade entre os homens. E os 3 filhos maiores de Jessé tinham ido seguir Saul na guerra. E os nomes dos seus 3 filhos que tinham ido à guerra eram Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. E o menor era Davi. E seguiram, pois, Saul os 3 maiores. Mas Davi tinha ido e voltado de onde estava Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vinha, pois, aquele filisteu pela manhã e à tarde, e se apresentou assim por 40 dias. E Jessé disse a Davi, seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e leva-os depressa ao acampamento a teus irmãos. Levarás, porém, estes 10 queijos de leite ao capitão, e cuidarás de ver se os teus irmãos estão bem, e tomarás deles um objeto. E Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Levantou-se, pois, Davi de madrugada e, deixando as ovelhas aos cuidados de um guarda, foi com a sua carga, como Jessé lhe havia ordenado, e chegou ao acampamento do exército, o qual tinha saído em ordem de batalha, e tocava um alarme para a peleja. E assim, tanto os israelitas como os filisteus estavam em ordem, esquadrão contra esquadrão. E Davi deixou a carga que havia trazido na mão do que guardava a bagagem, e correu ao esquadrão. E quando chegou, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele falando ainda com eles, eis que aquele homem que ficava no meio dos 2 acampamentos, que se chamava Golias, o filisteu de Gate, saiu dos esquadrões dos filisteus e falou as mesmas palavras, e Davi as ouviu.
E todos os homens de Israel que viam aquele homem fugiam da sua presença e tinham grande temor. E cada um dos homens de Israel dizia: Não vistes aquele homem que saiu? Ele se adianta para provocar Israel. Ao que o vencer, o rei enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos que junto a ele estavam, dizendo: O que farão ao homem que vencer este filisteu e tirar o opróbrio de Israel? Porque quem é este filisteu incircunciso para que provoque os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe falou as mesmas palavras, dizendo: Assim se fará ao homem que o vencer. E Eliabe, o seu irmão maior, ouvindo-o falar com aqueles homens, acendeu-se em ira contra Davi e disse: Por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço bem a tua presunção e a malícia do teu coração, que desceste para ver a batalha. E Davi respondeu: O que tenho feito eu agora? Porventura não há razão para isso? E, apartando-se dele para outros, falou mesmo, e o povo lhe respondeu como as primeiras palavras. E foram ouvidas as palavras que Davi havia dito, as quais anunciaram diante de Saul, e ele o fez vir. E disse Davi a Saul: Não desfaleça ninguém o coração por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Mas Saul disse a Davi: Não poderás ir contra este filisteu para pelejar contra ele, porque tu ainda és jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi respondeu a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava algum cordeiro da manada. E saía eu atrás dele, e o feria e o livrava da sua boca. E se levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Fosse leão ou fosse urso, o teu servo matava. E assim este filisteu incircunciso será como um deles, porque provocou o exército do Deus vivo. E acrescentou Davi: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: Vai, e que o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi com as suas roupas e pôs sobre sua cabeça deste um capacete de bronze e armou com uma couraça. E cingiu Davi a sua espada sobre as suas vestes e experimentou andar, porque nunca havia usado armadura. E disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isto, porque nunca pratiquei. E jogou Davi de sobre si aquelas coisas. Tomou seu cajado em sua mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor e no surrão que trazia, e com a sua funda em sua mão aproximou-se do filisteu. E o filisteu vinha andando e se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou-o, porque era jovem e ruivo, e era de formoso parecer. E disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus dentes, pelos seus deuses. E disse ainda o filisteu a Davi: Venha a mim, e a tua carne darei às aves do céu e às bestas do campo. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu provocaste. O Senhor te entregará hoje mesmo em minha mão, e eu te vencerei e tirarei a tua cabeça, e darei hoje os corpos dos filisteus às aves do céu e às feras da terra. E saberá a terra toda que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor não salva com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou para ir encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate contra os filisteus. E colocando Davi a sua mão no alforge, tomou dali uma pedra e a atirou com a funda e feriu os filisteus na fronte. E a pedra lhe afundou no meio da fronte, e este caiu sobre seu rosto em terra. Assim venceu Davi o filisteu com a funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse Davi uma espada em sua mão.
E então correu Davi e ficou em pé sobre o filisteu. E tomando a espada dele, tirou-a da sua bainha e o matou. E lhe cortou com ele a cabeça. E quando os filisteus viram seu herói morto, fugiram. E levantando-se os homens de Israel e de Judá, deram gritos de guerra e perseguiram os filisteus até chegarem ao vale e até as portas de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho do Saarim até Gate e até Ecrom. E logo os filhos de Israel voltaram de perseguirem os filisteus e despojaram o seu acampamento. E Davi então tomou a cabeça do filisteu e a trouxe para Jerusalém, mas pôs as suas armas em sua tenda. E quando Saul viu Davi, que saía para encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o general do exército: Abner, de quem é filho aquele jovem? E Abner respondeu: Vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. E o rei disse: Pergunta, pois, de quem é filho aquele jovem? E quando Davi voltava de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou diante de Saul, tendo Davi a cabeça do filisteu em sua mão. E lhe disse Saul: Jovem, de quem és filho? E Davi respondeu: Eu sou filho de teu servo Jessé, o belemita. O capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel vai falar sobre a vitória de Davi contra Golias, a vitória de Deus contra os inimigos de Israel. Os inimigos de Israel, eles acreditam que o povo de Israel é um povo prepotente, é um povo que se acha, é um povo que acredita-se ser o melhor. Porém, a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus está descrita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Davi, um jovem que ninguém acreditava no seu valor, na sua força e na sua capacidade. Porém, Deus, ele retira do oculto e do escondido aquele que parece não ser, para glorificar o nome de Deus. Então, quando Golias aparece para o povo de Israel, muitos ficam amedrontados por causa da estatura dele, por causa da grandeza de Golias como um guerreiro, do seu armamento, da sua postura, da sua voz. E não há ninguém que possa combater aquele gigante. Mas Davi, com a sua autoridade espiritual, ele sabe que Deus havia preparado ele para guerrear contra ursos, contra animais ferozes, para defender as ovelhas. E ali, Davi estava também no campo, defendendo as ovelhas de Deus. Então, Davi, ele se posiciona para guerrear contra aquele inimigo, com as armas que ele tinha. Porque Saul queria emprestar as armas dele, mas Davi disse que não, porque Davi sabia que somente com as armas que Deus dera a ele, ele poderia vencer o gigante. E é assim nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas querem colocar em nós fardos, armaduras que não são nossas, porque a nossa capacitação, ela vem de Deus. E quando nós somos capacitados pelo Senhor, não importa o tipo de ferramenta, o Senhor vai nos dar vitória diante do nome dele, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E foi esse cenário que Deus exaltou Davi para glorificar o seu nome. E muitos que não acreditavam em Davi, nem os da própria família, não confiaram na vitória de Davi. E o seu pai ordenou a Davi que fosse até o campo de batalha. E Davi ouviu seu pai e obedeceu. É importante entendermos que muitos desses heróis, muitos desses vitoriosos, assim como Saul e Davi, obedeceram à voz do seu pai. Que Deus abençoe você com essa palavra e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.